Eu que, como embarcador, já tive muita transportadora que falou, né, numa visita comercial: "Olha, eu faço isso, faço aquilo", né, voltado para segurança. Quando a gente ia ver na prática, não acontecia. E isso é o pior erro, porque achar que faz e não faz é o pior erro. É melhor saber que não faz e que quer atingir, bota para executar esse negócio. Aquele transportador que hoje mostra um diferencial para o embarcador, o embarcador ele tem mais a facilidade de poder manter ele no pool de transportadoras, né. É aquele transportador que desafia o embarcador, é aquele transportador que traz inovações. Não dá mais para esmagar mais um transportador, porque não existe mais margem nesse negócio. A margem é muito apertada para se transportar. Então, não é adequado e não é duradouro a relação se só estiver espremendo um lado e o outro lado não estiver perdendo dinheiro. A parcela de um caminhão aí, mais ou menos hoje, é de 25 a 30 mil reais. Então você põe aí 1.000 por dia, R$ 1.000 por dia, de um caminhão parado. Então você pega uma fila aí de descarga de, como tem lugares que o caminhão chega a ficar 15 dias, ele paga 15 dias de parcela do caminhão sem produzir nada. Ele pagando uma parcela de 30 mil reais, ficando 15 dias parado, como é que ele vai permanecer no mercado? E quem que vai querer entrar no lugar dele para ficar nessa mesma situação? Então aquele que vai entrar provavelmente vai puxar o preço para cima para fazer o frete, ou ele que está ali uma hora vai bater na porta do embarcador e falar: olha, não dá mais. Tabela de frete. Justo ou não? O homem que está comigo hoje começou a carreira trabalhando de sol a sol, mas fez o trabalho duro que ninguém queria fazer. Ele cresceu, virou um gerente antes dos 25 anos e depois assumiu o comando de logística e transporte de gigantes do Brasil, gerenciando frotas de alto risco com 0 acidentes em 4 anos. Ele conhece a dor do transportador e a exigência do embarcador porque esteve dos dois lados da mesa. Seja muito bem-vindo ao Carraro Cast, Gabriel Salgado. Olá, caros amigos, nós aqui de volta para mais um CarraroCast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E recebo aqui com muita alegria, nesta tarde, para você pode ser de manhã, à tarde ou à noite, você vai estar ouvindo esse podcast, mas para nós aqui é período da tarde, estou aqui recebendo Gabriel Salgado. O homem tem muita experiência no ramo do transporte, dos dois lados, né? Transportador, embarcador, indústria. Perfeito. Então, Gabriel Salgado, é com muita satisfação que eu te recebo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, E que Marcos. tenhamos um bom bate-papo aí. Excelente, Marcos. Obrigado. Obrigado a todos aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Carraro Cast. Vamos ver, né, o quanto eu posso contribuir e ter certeza que tem bastante coisa para a gente conversar, Marcos. Legal. Vamos começar aqui já o seguinte. Você passou por ALL, Júlio Simões, GPS Serviços, nas áreas de transporte e na área de indústria, daquele que compra o serviço de transporte, que alguns falam como embarcador, no grupo Odebrecht, no grupo Raizen Shell e na FS Bioenergia. Perfeito. Onde é mais fácil trabalhar? Olha, Marcos, não tem mais fácil, né? Eu acho que na verdade, o trabalho sempre tem os seus momentos, seja de um lado da mesa ou do outro, né? Eu digo assim que como transportador, você tem que atender bem o cliente, mas como embarcador, né, a gente também tem cliente, né? Tem os clientes internos, principalmente, que você tá ali na logística, você tem um comercial muito forte te cobrando, que quer excelência para entregar para o cliente também dele. Então eu digo que esse mundo nosso de logística, seja embarcador, seja transportador, tem suas particularidades, mas que ambos, né, são um ambiente bastante desafiador para quem trabalha, seja de um lado, seja do outro. Tá? Então, tá bom. Você começa
dentro desse contexto, primeiro em transportadoras e depois vai para embarcador. Dentro do transportador, a gente vê que teve muita inovação. Qual o maior gargalo das transportadoras para se reinventarem, se inovarem e ter o embarcador, que você tem essa visão, e ter o embarcador querendo essa transportadora? Assim, na minha visão, Marcos, hoje o embarcador ele exige, né, um nível de sofisticação dos transportadores que vai além, né, às vezes, da capacidade de entrega do cara. Então, acho que daí tem um papel fundamental do embarcador para educar esse pessoal, né? Educar o transportador, trazer parceiros que são confiáveis, trazer parceiros que desafiam o embarcador, né? Então, na minha visão, eu trago que aquele transportador que hoje mostra um diferencial para o embarcador, o embarcador ele tem mais a facilidade de poder manter ele no pool de transportadoras, né. É aquele transportador que desafia o embarcador, é aquele transportador que traz inovações, aquele transportador que não fica na zona de conforto. "Ah, eu tô com um frete bom aqui, não vou falar nada, vou ficar quieto", mas que desafia no sentido de: "Olha, vamos ter um jogo de ganha-ganha aqui". Então isso traz muita confiança dos 2 lados, né, quando os 2 estão ganhando, para que você tenha um momento de cativar o transportador e também o embarcador. E assim, você falou aí do ganha-ganha, né? Esse é o que a gente sempre vê em todo mercado, que é uma visão não de cobrar mais ou de pagar menos, mas um negócio de ganha-ganha, né? É, qual existe espaço para ganha-ganha no mercado de transporte, sendo que a gente tem o transportador falando que hoje está difícil sobreviver e o embarcador ao mesmo tempo também falando, a indústria falando que paga muito de frete? Marcos, na minha visão, tem muito espaço, tá? Aonde que eu vejo isso? Na produtividade. Hoje, o que a gente vê é muito caminhão parado por improdutividade, fila para descarregar, fila para carregar, que isso tem muito, que está muito na mão dos embarcadores, né, de poder melhorar esse processo dentro das indústrias. Então, principalmente no tempo de carregamento e tempo de descarga. Hoje em dia, esses caminhoneiros, esses motoristas, essas transportadoras, elas ficam muito tempo, perdem muito tempo com carga e descarga, né. E isso faz com que o cara perca tenha perda de produtividade, né. Então, quando você vê, como eu falei na pergunta anterior, que existe aí o desafio do transportador trazer o embarcador para olhar novas produtividades, olhar como está a operação, é com que faz ser mais produtivo, né? Porque o transportador, ele está no dia a dia ali, ele sabe o que está acontecendo e ele tem que provocar o embarcador para que consiga mais produtividade, né? Então o jogo de ganha-ganha está aí, né? Eu apresentar como um transportador, apresentar para um embarcador como ele pode ser mais produtivo, onde que ele está errando, onde que é o gargalo dele, para que o embarcador faça essa correção e a produtividade aumente e os 2 ganhem no mesmo sentido, né. Seja para você ter uma tarifa adequada, né, pagando para o transportador, e o transportador fazendo a produtividade e ganhando dinheiro. Então tem espaço para isso. Eu acho que o grande ponto é a produtividade, né. Ainda a gente sofre muito com infraestrutura em várias operações, né, no Brasil como um todo, e isso faz com que a rentabilidade do caminhão cada dia diminua menos. Então tem que buscar produtividade, tem que buscar infraestrutura, tem que ter incentivo, né, tem que ter investimento do setor privado para que esses gargalos sejam, tirados de linha de frente para que o caminhão produza mais. Tá. Você falou em produtividade. A maior culpa de improdutividade, sempre existe meia culpa, mas hoje está no transportador ou está na indústria? Olha, Marcos, vamos dizer assim que tem um meio a meio aí, tá? A indústria ela é responsável por carregar melhor ou descarregar melhor, né? E o transportador, a gente sabe, né, que tem o lado da onde muitos motoristas, ele não consegue, cumprir a jornada, ou ele estende a jornada demais, e não vejo, muitos transportadores trabalhando nessa produtividade que é o transit time. Enquanto o caminhão está em trânsito,
É, muitos transportadores não conseguem acompanhar por falta de tecnologia ou por falta de gestão, falta por uma torre de controle, que faz com que perca tempo nisso daí e muitas vezes quando chega ao destino para descarregar, já se foi a agenda, já perdeu o time, e isso faz com acarreta com que ele fique mais tempo para descarga, porque ele entra num bolsão, etc e tanto. Então assim, eu acho que existe uma meia culpa aí, dos 2 lados, e que volta naquilo que eu estava falando, que trabalhando esses 2 lados, a produtividade aumenta, tá. A transportadora tem como cliente a indústria, né, que a gente fala do embarcador. Isso. Aí você comentou aí, você passou por 3 embarcadores dos grandes, fortes. Uhum. Eles são abertos na área de logística a conversar com o transportador? Alguns são, alguns não, tá. Então assim, quem tem uma visão mais com um embarcador com uma visão de produtividade, de melhoria contínua, ele está aberto a todo momento e gosta que o transportador faça essa provocação. Mas tem embarcador que ele quer simplesmente pagar o frete e não quer atuar em cima disso aí, não quer ter preocupação com isso daí, é só uma cobrança do lado do transportador, tá. Então, assim, vai muito de empresas por empresas. Eu acho que hoje o caminho está indo, na direção de grandes embarcadores buscarem o seu transportador, buscar produtividade, porque não dá mais para esmagar mais um transportador, porque não existe mais margem nesse negócio. A margem é muito apertada para se transportar. Então, não é adequado e não é, duradouro a relação se só tiver espremendo um lado e o outro lado não estiver perdendo dinheiro. Durante um tempo o transportador aguenta e depois não aguenta mais. E eu vejo que essa mudança, né, você fazer essa virada de chave, uma troca, um turnover de transportadoras dentro do negócio do embarcador também não é um bom negócio, porque perde a expertise, perde muita coisa no meio do caminho aí, que até repor um transportador, até ter a confiança, até ele pegar o trabalho, né, que tem que fazer, se perde muito dinheiro também nisso. Então, por que não investir naquele que já está, né, e fazer com que ambos se alinhem e tenha melhor performance. E aí, para isso, o embarcador tem que estar com a cabeça aberta para receber críticas, poder fazer sua melhoria contínua e o embarcador idem. Quer dizer, então falta conversa, Falta conversa, um ambiente de conversa. falta conversa. Hã, tabela de frete, Sim. justo ou não? Olha, Marcos, hoje eu tinha uma visão diferente disso, tá. Eu achava que não era justo, tá. Quer dizer, Mas você acha que livre de negociação seria a melhor coisa, que também era uma visão minha antes de algumas considerações. isso, exatamente. Hoje eu vejo diferente, tá. Eu acho que isso traz mais, traz o autônomo, principalmente, o motorista dono do seu caminhão, ou pequenas transportadoras, para um patamar que ele faça com que ele cresça, né, porque todo esse pessoal, eles não estavam aguentando mais, né. Então uma vez que tem uma tabela, você regulariza o mercado, né. E você força o mercado também, porque assim, né, e não o mercado ele se regula automaticamente, né, isso é normal, seja não tendo a tabela, como tendo a tabela, o mercado se ajusta. Mas eu acho que dá uma oportunidade daquele que estava sendo sugado demais, voltar para o jogo, né. E aí voltando para o jogo, volta para o jogo também os que contratam essas transportadoras, o embarcador também se adequa para conseguir fazer o frete funcionar dessa forma. Então eu tenho essa visão sim, que a tabela de frete ela vem para ajudar, vem para deixar o mercado mais estável, né, no sentido de frete, e fazer com que outros transportadores que estavam aí com dificuldade volte a produzir, e isso é um ganha-ganha que todo mundo tem, tá. É claro que aquele negócio, o você tem que olhar também as operações produtivas, né, que hoje elas são consideradas fora da tabela de frete, que isso é o que mais tem que existir, para ser sincero, né. O que que é isso? É aquilo que eu estava falando antes. Tanto o transportador quanto o embarcador se alinharem para que tenham essas operações produtivas, com tempo estimado de carga e descarga travado,
que tem um transit time adequado, que tem uma descarga adequada. Então eu vejo isso com produtivo aumentar cada vez mais para que aconteça. Naquelas operações que não tem, paga-se o piso mínimo, e aí tem que se adequar, tem que ir melhorando, fazer melhoria contínua nesses fluxos, para que depois vire aí, de repente, uma operação produtiva, que eu acho que aí ganhe tanto um lado quanto o outro ganham mais dinheiro com isso. Eu acredito muito nessas operações produtivas. Quer dizer, quando a operação não está ajustada, está se perdendo dinheiro. E esse dinheiro pode estar se perdendo de um lado ou de outro, né? E é o tal do criar riqueza. Eu crio riqueza e para criar riqueza eu não posso desperdiçar. Então, eu fazer um trabalho limpo e caminhão parado é realmente perda, né? Perda, né. Você pega hoje, Marcos, um caminhão, a parcela de um caminhão aí, mais ou menos hoje, é de 25 a 30 mil reais, né. Então você põe aí 1.000 por dia, R$ 1.000 por dia, de um caminhão parado. Então você pega uma fila aí de descarga de como tem lugares que o caminhão chega a ficar 15 dias, ele paga 15 dias de parcela do caminhão sem produzir nada. Então é um número muito grande. Então Fica no bolso de quem, esse caso, vamos supor, da perda ali de 10, 15 dias de um caminhão parado que tem um custo fixo já de R$ 1.000 por mês só de parcela sobre ele. na Sem ver contar motorista, sem contar. Porque a hora que você fala o caminhão parado, não é só o caminhão parado, é toda a equipe parada, é o motorista sim, parado e tudo mais, né? eu vejo assim, né, Marcos, essa questão todo mundo perde, seja o embarcador quanto hoje fica mais no bolso do transportador, mas não tem lógica, porque isso uma hora vira novamente para o embarcador, porque senão o cara não sobrevive, ele pagando uma parcela de R$ 30.000, ficando 15 dias parado, como é que ele vai permanecer no mercado? E quem que vai querer entrar no lugar dele para ficar nessa mesma situação? Então aquele que vai entrar provavelmente vai puxar o preço para cima para fazer o frete, ou ele que está ali uma hora vai bater na porta do embarcador e falar: olha, não dá mais, tá ficando 15 dias parado. Então é muito improdutivo e isso é o grande custo que a gente vê nas operações de transporte, né? Então tem que trabalhar esse lado da produtividade, porque senão a conta fica no bolso dos dois. Você é um cara de tecnologia, você é um cara de processos, você sempre foi, assim, um dos defensores do processo de gestão de risco, automaticamente melhora a produtividade, né? Pirâmide Frank Beard, teoria das janelas quebradas, corações e mentes. Você é um defensor disso. Sim. Você acha que a transportadora no Brasil em si, ela procura inovação, conhecimento e educação da sua equipe? Ela é focada em estar olhando o que acontece no mercado para melhorar? Muitas, têm eu vejo que muitas têm a iniciativa, mas tem pouca execução. Então, assim, eu que, como embarcador, já tive muita transportadora que, falou, né, numa visita comercial: "Olha, eu faço isso, faço aquilo", né, voltado para segurança, né. Quando a gente ia ver na prática, não acontecia, né. Então, assim, e isso é o pior erro, porque achar que faz e não faz é o pior erro. É melhor saber que não faz e que quer atingir, bota para executar esse negócio, né. Então, assim, numa das empresas que eu passei como embarcador, eh, o transportador, claro, com um incentivo muito grande do embarcador, né, da onde eu trabalhava, da onde eu fazia parte, trazia muito para o jogo o transportador para ele fazer a melhoria contínua, tá. E aí, muito voltado à segurança. Aí você pergunta: "Putz, Gabriel, mas aí, investir muito em segurança, não deixa o processo muito engessado? Não gasta mais? O custo não é mais alto, né? Isso o frete ele é adequado a isso?" Eu digo que sim, tá. Uma vez que, ele está adequado à segurança, ele faz a segurança, ele tem menos prejuízo com perda de caminhão, acidentes, né, que isso aumenta muito o custo do transportador, e ele passa a ter mais visibilidade do negócio dele, no sentido de: "Olha, dá para fazer produtividade mesmo cuidando da segurança", tá. Então, assim, a gente tem exemplos, né, o quanto que não diminui uma pólice de seguro quando não tem sinistralidade. Isso é dinheiro que entra na veia, né, para o transportador. Quanto que ele não ganha com
ele mantendo bem o motorista, ele cuidando bem do motorista, cuidando da segurança do motorista para que ele volte para casa seguro, quanto que ele não ganha de não ter o turnover alto de motorista, ter aquele motorista fidelizado, aquele motorista que cuida do equipamento. Então, tem muita coisa que dá para ser feito com segurança, com qualidade, seja pelo transportador e seja pelo motorista, que isso reflete em rentabilidade, né. Então, a pergunta, eu consigo, né, como transportador, consegue sim cumprir normas, cumprir e fazer ter produtividade e ter rentabilidade. Chama atenção sua. Presta atenção, o Gabriel falou que tem muita empresa, e às vezes não é porque ela engana, porque ela em si não vai conferir na ponta se está implantando aquilo que ela coloca como projeto. Você, dono de transportadora, equipe gerencial de uma transportadora, será que tudo que você coloca no papel você está falando? Você está fazendo? Você está divulgando? Porque tem aquela máxima o seguinte, né? O que eu faço fala tão alto que o que eu falo ninguém escuta, né? Isso. Então, na prática, nós estamos num mundo hoje de excelência, né? Eu que sou do mercado de transporte há 40 anos, você 30 aqui, tá vendo aqui nas duas pontas, né? Transportador, indústria, embarcador, né? O que a gente mais ouve falar ultimamente é performance, é regras que cada vez são maior em prol da vida, né? Uhum. Isso é muito importante. Mas olha você aí, dá uma pensada, acho que a vida é de pensar. Para meia hora por dia, a gente estava hoje com o João J conversando um pouquinho hoje de manhã com ele, e ele falou que quem não tem tempo para nada, né, não consegue nem evoluir. Então, a pessoa tem que tirar pelo menos meia hora por dia para refletir e pensar naquilo que ele fala que está fazendo, se ele realmente está fazendo, né? Se ele realmente está implantando. Pratica, né? E também essa conversa que você falou, para melhoria contínua, é estar conversando. Eu vejo muito sentimento, Gabriel, você que partiu das duas. Quando você é transportador, você tinha um sentimento de chateação com o embarcador que parece que queria só vir no pescoço, e depois você com o embarcador. Agora, então são duas perguntas, né? Então vamos na primeira dela. Você, quando transportador, inicialmente, que você começa dentro desse ramo no transportes, você vê uma visão assim de que a indústria, o embarcador, cada vez está me apertando aqui, está passando por cima aqui e me obrigando a fazer de determinada forma? Sim, na minha trajetória como transportador, eu tive muitos clientes, né, para atender. E cada um tinha sua forma de tratar o transportador, né. Tinha aquele embarcador que era parceiro, vamos chamar assim, e tinha aquele que só estava preocupado com o frete, né, só com a redução do frete. Então, você tem que aprender a lidar com os 2 para você não perder receita e ver também se vale a pena ou não vale, né. Então eu vejo que eu tive essa experiência de ter embarcadores que estavam muito próximo do transportador, não digo ajudando o transportador, mas fazendo o trabalho juntos, né, se preocupando com a sustentabilidade do negócio, seja para o embarcador ganhar dinheiro, ter um frete competitivo, e seja para não esmagar o transportador. Como teve outros clientes que eu passei, que claramente você entrava numa sala, você ia discutir sobre uma produtividade, você queria colocar os problemas do embarcador que estavam acontecendo, não tinha abertura alguma, né. E aí eu passei a ser embarcador, né. Eu acho que uma grande mudança para mim, Marcos, quando eu passei a ser embarcador e ter vivido esses 2 lados como transportador, seja daquele embarcador que tratava bem, que se preocupava em ter a sustentabilidade do negócio, quanto aquele embarcador que só queria sugar, tá. Então, isso me ajudou a ser um embarcador com uma visão muito mais de produtividade e de ajuda ao transportador, de estar junto com o transportador, né, de não esmagá-lo, né. Eu gostei de trabalhar dessa forma, porque eu via, né, quando eu estava lá como transportador, aquele embarcador que me ajudava, aquele transportador que estava disposto a me ouvir dos problemas, ele tinha uma operação mais redonda, ele conseguia ter, uma sustentabilidade no negócio, ele conseguia ter fretes competitivos, né, muito mais do que aquele que você já precifica sabendo qual que é a pressão, né.
E aí isso acaba se tornando inviável com o tempo. Não é uma relação duradoura de sustentabilidade. Então, como embarcador, eu sempre tive muito a linha de poder, trazer o transportador para o jogo, né, estar próximo dele, tirar aquele negócio de ter 200, 300, 1.000 transportadoras dentro e sim fidelizar aquelas que realmente entregam, ter um frete estável, por isso que a gente falou do frete mínimo, mas eu vejo muito esse negócio de oscilação, toda hora trabalhando frete, esse trading de frete, ele no longo prazo ele não é viável. Ele pode ser ali de imediato, mas no longo prazo ele não fecha a conta, né. Então você estando próximo e tendo essa visão, né, que como foi para mim, de poder cuidar bem do transportador, né, isso eu vejo que é o caminho certo para seguir, tá. Então, como comprador de frete, né, como o responsável pela logística, eu ganhava muito mais com esse parceiro que eu estava próximo dele, que eu podia contar com ele, o cara é fiel, então isso, mudou o jogo para mim quando eu fui para o lado do embarcador, e ter vivido esse lado da transportadora. Você é de que cidade, Gabriel? Eu sou nascido em Mogi-mirim, Mogi Mirim. mas nunca morei em Mogi-mirim, só nasci em Mogi-mirim por causa do meu pai que trabalhava na Santa Casa de É. Mogi-mirim, e fui registrado em Mogi-mirim, porque na época registrava ali na hora já, né, É mas mogiano, mogiense, o que que é? Mogi-miriano. É Mojimiriano. isso. Mas eu sou de vivência, assim, voltei, né, na casa dos meus pais, que é Itapira. É uma cidade do interior, próxima ali à região de Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Campinas, tá. Ah, conheço. É uma cidade pequena, né, sem muitas oportunidades, e ali eu fui até meus 18 anos, sempre trabalhando ali na região. Depois eu tive uma virada aí, que eu posso contar aqui para você, que eu acho que é interessante. Não, mas a gente vai para lá, para cá, conforme Tá bom. onde Deus mandar, a gente vai aí, vamos conversando. É essa que é a ideia, ter uma conversa aqui, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, tirar um pouquinho de ensinamento, um pouquinho de insight, um Perfeito. pouquinho de decisões até. Eu tenho gente que de vez em quando fala: pô, cara, foi legal o que você falou lá, aquilo mudou meu jeito de pensar, mudou, né, algumas coisas aqui, obrigado, né? Então é essa que é a ideia. Nós Tá estamos aqui bom. para trazer cultura. Vocês veem que eu sou Marcos Carraro Seguros, mas o Carraro Cast é focado para 90% dos meus clientes, que são esse mercado transportador e logística. Eu acho que eu fiquei também quase como um consultor, não como você, não trabalhei dentro delas, mas eu faço seguro dos dois, tanto embarcador como transportador. Converso muito, gosto de conversar. Não era assim, eu sou um cara que mudou, um cara tímido que mudei e conversei. Como que foi, como se inseriu nisso na logística, no transporte? Você é apaixonado pelo transporte? Sou apaixonado pelo transporte. Mas não teve caminhão. Não tive caminhão. Nunca tive coragem de comprar um caminhão. Ah, Quem nunca sabe te- agora empreendendo, pode ser que eu compre um. Tá, legal. E como foi como você se inseriu nesse mercado? Conta um pouquinho. Você começou a trabalhar o quê? Já começou numa transportadora? Eu comecei numa transportadora. Foi interessante o meu começo, vou dar uma comentada sobre. Eu trabalho desde menino, né, já fiz de tudo Desde menino quando? Seu primeiro serviço foi o quê? 12 anos de idade, trabalhava um local chamado Educandário, eu cuidava ali da parte de fazer bingo, é um educandário beneficente, né. Hã. Cuidava ali da parte de entregar as cartas para a madrinha, que antigamente não tinha e-mail, né. Hã. Então eram as cartinhas datilografadas que a gente levava, que cada madrinha daquelas crianças que estavam lá, elas ajudavam a criança, né, então fazia isso, entregava, era o correio. Depois disso, eu fui fazendo o que aparecia, né. Fui servente de pedreiro, Caramba, com esse tamanhão aí, esse tamanhão você aqui. carregava quantos sacos de pneu na costa? Era uma vez forte, só? era forte, mas bem menino. Ganhava dobrado, porque Ganhava você tem o quê? 1,90? Quanto você tem? tem 1,90. 1,90. 1,91 na verdade. Atleta de Iron Maiden, Sim, é assim que fala? é Iron Man, Iron Man. é isso aí. Iron Man. É o homem de aço. O homem de aço, é o É homem de isso. aço. E assim, Marcos, então assim, trabalhei desde pequeno, sempre gostei muito, eu acho que tem uma frase desde o primeiro dia que eu vim aqui no Joel J que me marcou muito, que é o trabalho devolve. E o trabalho devolve. Se eu tenho alguma coisa para falar para vocês, é que o trabalho realmente devolve. Não adianta a gente achar que vai sentar na cadeira e o dinheiro vai cair do céu, por mais que você seja, né, filho
herdeiro, mas se você não trabalhar, você também não vai manter esse dinheiro que você tem. Então, Marcos, eh, eu sempre precisei trabalhar muito, né. Meu pai, não conseguia, bancar uma escola, não conseguia, então assim, eu já vi ali que eu tinha que procurar o meu trabalho para poder me sustentar. E você tinha a cabeça assim: eu vou pra cima, eu vou Pra fazer o cima, meu. Você trabalhava com felicidade? Vamos supor, dá a entrega das cartinhas ali. Você levava as trabalhava com cartinhas. felicidade, porque no final tinha meu dinheirinho ali para eu fazer o que eu quisesse. Isso que é o mais legal, né, é gratificante isso. É melhor do que você bater na porta do quarto do pai e falar: "Pai, eu vou comer um lanche aí, você tem". Eu prefiro assim, né. A minha necessidade me trouxe a pensar dessa forma. E, eh, o que eu aí o último trabalho que eu tive aí, pensando num trabalho mais informal, eu vendia vidros para uma vidraçaria. Esses vidros, de box de banheiro, sabe, vidro comum para janelas, etcétera. E assim, era o máximo, né, que quando o mês que eu estourava de venda, eu me lembro até hoje, eram R$ 150 mais ou menos, tá. E eu quis pagar um consórcio de uma moto, porque eu sempre quis ter uma moto, que eu pagava um consórcio de R$ 146. Ou seja, não sobrava nada. Era o que eu ganhava quando eu ganhava o máximo, ou seja, se por ali você fala: "Pô, é o máximo", mas vai ter mês que é menos, como é que eu faço isso? Já ia buscar o trabalho, já ia fazer, então sempre gostei muito de trabalhar. E estando nessa vidraçaria, eu ganhei de uma prima minha, uma bolsa de inglês, para estudar inglês, numa cidade chamada Mogi Guaçu, que é do lado de Itapira, da onde tem uma das, maiores empresas de autopeças, né, que é a MAHLE, MMG, ali em Mogi Guaçu, que sempre foi o sonho de todo mundo trabalhar nessa empresa ali que era da região para trabalhar nessa empresa. E eu tinha esse sonho de trabalhar lá, né. E coincidentemente, Marcos, quando eu entrei na aula de inglês, eu tinha um grupo que estava comigo que eles eram executivos da MAHLE. Aquilo me encheu os olhos, né, eu procurei eles, fui atrás deles, pra saber como é que eu poderia trabalhar na MAHLE. Aí eles perguntaram: você é novo ainda, né?" Eu estava com 17 anos, era 17 anos, falou: "Você ainda é de menor, mas a gente tem alguns trabalhos lá que você pode fazer através de terceirização, tá?" E eu procurei sa fui atrás dessa empresa que era a empresa que a Mali terceirizava, né. Fui atrás, na época era fazer a ficha, né, você preenchia uma ficha lá, então eu deixei lá tudo que eu fazia, né, e estava disposto a qualquer cargo ou qualquer trabalho dentro da Mali para eu poder estar trabalhando dentro da Mali. Vou entrar depois. Depois eu cresço, né, e aí o trabalho devolve, né, novamente. E, bom, passou uns dias, me chamaram, né. E eu estava vendendo vidro com a motinha, eu já andava de moto, sem carteira de Você habilitação. gostava da área de venda, vendedor, conversar com as pessoas, Gostava, mostrar, sempre resolver o gostei, problema da pessoa que estava precisando ali sempre do vidro? gostei de vender o produto, né, de estar ali com a pessoa, poder dar atendimento, poder dar atenção. E nesse dia que me ligaram, né, eu fui lá então entender, eu passei na empresa terceirizada, eles me vieram com: "Olha, você vai fazer entrevista numa transportadora, assim, assim, assado, fica em tal lugar, vai pra lá logo, correndo pra lá, porque já começaram a entrevista e a gente demorou pra achar você", porque na época também não tinha celular, né, era telefone fixo, eu tinha que passar em algum lugar, né, que eu deixei o telefone pra saber se alguém tinha me ligado. Bom, e aí Mas você tinha telefone da sua casa ou era de um amigo, de uma lanchonete, de uma é padaria, esse Era telefone que você era deixava? era de uma loja de uma namorada que eu tive, né, que passou a ser minha esposa durante muito tempo, hoje eu já estou divorciado, né, mas, foi assim, deixei lá o telefone, por coincidência passei lá para falar com ela e ela falou: "Olha, ligaram aqui para você ir lá rapidamente", então eu fui lá, fiz aquele trâmite. Mas quando eu descobri que era para trabalhar numa transportadora e não era a Mali, eu falei: "Putz", eu tomei um banho de água fria. Falei: "Transportadora, né, não é a Mali". E
tenho. Aí fui para o local lá para entrevista, Marcos. Tentar ser mais breve aqui. Mas eu gosto de contar essa história porque eu fico emocionado toda vez que eu conto, porque foi uma virada de chave para mim na minha vida. Eu cheguei para entrevista, tinha uma fila de garotos para serem entrevistados também, tudo engravatado, bonitinho, banho tomado. Eu cheguei como um vendedor de vidro, com aquela moto que cheirava, ficava cheirando no casaco, no cabelo e tudo mais, para entrevista, sujo, visitava a obra, né. E quando chegou minha vez para entrevista, eu me lembro muito, quando eu faço essa analogia, né, eu faço uma analogia aqui, na verdade, com aquela cena do Em Busca da Felicidade com o Will Smith, quando ele chega para entrevista atrasado, todo sujo de tinta, porque ele estava pintando o apartamento dele para poder entregar, etcétera. E foi a mesma coisa para mim, eu entrei na sala, depois de, né, aqueles pessoal que estava tudo bem vestido e tudo mais, já ter passado, já com um sentimento de assim: "Olha, Já perdi já na perdi, entrada. perdi na entrada", né. E foi legal porque a primeira coisa que eu falei pro Edson Dias, que era o gerente da filial, falei: "Edson, você me desculpe o meu traje, a forma como eu tô, mas fiquei sabendo agora e eu vim correndo pra cá porque me interessa demais essa vaga. Me interessa demais trabalhar aqui com vocês". Não sabia o que a transportadora fazia, mas já soltei logo essa. E o Edson, ó, gostou muito de mim. Aí no dia seguinte, me ligaram, né, ligaram novamente para eu passar nessa empresa terceirizada, que eu tinha sido aceito na transportadora para trabalhar lá um tempo. E foi legal porque quando eu recebi, né, eu lembro lá atrás, eu vendendo a máxima, eu ganhava R$ 150. Quando veio a proposta de trabalho da terceirizada, era o quê? R$ 450, 3 Gabriel trabalhando. 3 Gabriel trabalhando, benefício, plano de saúde. Eu saí de lá me sentindo rico, né, ganhei, tô rico. Uma felicidade enorme, né. E aí foi dessa forma que eu me inseri na logística. Fui trabalhar, na época a empresa chamava Delara, foi uma das maiores empresas de transportes do Brasil, de logística do Brasil, que mais tarde foi comprada pela ALL América Latina Logística, que eu permaneci depois Mais dessa 10 fusão. anos, né, Mais você 10 foi, anos, mais 10 anos. mais 10 anos. Mas você vê que interessante, né, às vezes na vida a gente não fala e tem que falar, mas mais do que tudo, você tem que ter um panorama da situação. Você podia chegar lá e não falar nada e talvez não desse certo, porque: "Não, esse cara é tudo de jeito". A hora que você explica o porquê, né, Sim. daquilo ali, então é muito legal essa capacidade que a gente tem, né, e executa de observar, né. Eu acho que Você ser observou. sincero, né, Marcos, a gente tem que trabalhar com sinceridade. Você expor realmente o que você está sentindo, o que realmente você é, né. Não adianta também você se vestir bem, você falar bem, mas na hora de executar você não faz, né. Aham. E assim, né, apesar de tudo, o certo é estar limpo, bonito, bem vestido, né. Eu sempre tenho essa máxima, né, Sim. você é o primeiro produto que você vende é você, você não conquistou você, você conquistou ali pela sua sinceridade e palavra, né. Exato. Parabéns. Aí você foi à LL mais 10 anos, aprendeu muito lá? Aprendi muito, muito. Você é um cara aberto, um cara que procura ler, ver, Por porque você hoje, passou na área de liderança de várias empresas. várias empresas. Eu te conheço há praticamente quase 10 anos. Uhum. Eu tenho uma admiração por você enorme. É um prazer ter Eu você também aqui. tenho. Eu te convidei várias vezes para estar aqui, você falou: "Não", e agora você aceitou de estar aqui com a gente, então Sim, é uma satisfação ter, porque eu sei que você é um profissional de alta performance, que melhora dia a dia o que você faz, sim, né. Deixa saudades aqui, você passou em 6 empresas, eu tenho certeza que você deixa saudade, com porque certeza. nas últimas 3 eu te acompanhei, eu sei, como em cada uma foi você que saiu, porque veio alguma proposta muito Proposta, diferenciada, mais do hum, que proposta financeira, desafios, que vem né. muito desafio, né, Isso. de ajustar e acertar, né. Veja bem, Marcos, eu sempre fui assim, né, sempre gostei muito de focar no trabalho e fazer a entrega o máximo que eu pudesse. Lá atrás, quando eu entrei na Delara, que foi minha primeira empresa de logística, o meu turno que eu tinha para cumprir eram de 6 horas. Eu trabalhava 12, não pedia 1 hora extra, nunca fiz questão. Por quê? Porque depois do meu turno,
eu ficava fazendo planilhas, melhorando planilhas, fazendo automação, comprei livro do Excel, na época o Excel, né, era o grande a grande ferramenta do gestor. Fui melhorando, eu ficava estudando ali, eu não tinha computador em casa, onde que era o computador? Da empresa. Então eu ficava fazendo melhorias ali no processo, né, criando planilhas mais automáticas para que o pessoal ganhasse tempo. Eu sempre fui muito curioso nessa parte. Então nunca fiz só aquilo que me mandavam. Eu sempre fui além, né, eu que sempre quis aprimorar mais, eu sempre quis, estar ali desenvolvendo, eu sempre fui muito curioso. Essa parte de tecnologia eu sempre gostei muito, né. Então, assim, isso para mim eu vejo como um grande diferencial, porque aonde eu tô hoje, eu procuro mostrar esse tipo de Gabriel que eu sou e incentivar os que estão ao meu lado, né, porque não fiquem na zona de conforto, vão buscar. Tem um novo desafio? Não tem um novo desafio na empresa? Vai buscar fora. Não está contente? Vai buscar fora. Eu acho que esse é o que motiva a gente, né. A gente conversou mais cedo com o Joel, ele falou ali sobre a trajetória dele como um CLT, né, como um registrado, que ele estava ali numa zona de conforto, ganhando um bom salário, sendo muito bem, reconhecido, mas para ele empreender, para ele, né, ser o que ele é hoje, ele precisou sair da zona de conforto. Então acho que isso para a gente é fundamental a gente ter essa cabeça. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando, sempre tem. E eu vou sempre falar que, ó, o que faz demais é bobo, né? É, É isso verdade? eu acho que não, né. Eu acho que quem faz demais, ele tá sempre à frente dos outros, né. Quem faz demais do que eu digo assim, além do que tá na tarefa dele do dia, né. É o quilômetro É o extra, né? quilômetro Esse extra. que é o notado, né? Exato. Aquele que é exigido tá ali. E a vida é de criar coisas, de formatar. Eu vejo que você é um inconformado com o que tá, não no sentido de ser inconformado, assim, mas no sentido de sempre saber que pode melhorar aquilo que tá ali, aquilo que existe. Você tem uma mente muito assim, aquilo que melhora, aquilo que pode inovar. Você passou dentro da Raiz em Shell, que é um modelo de valor à vida, né? Muito. É buscado assim de todo jeito salvar vidas, evitar com responsabilidade, porque a gente sabe que um caminhão é Caminhão de combustível ainda. 30, 40 tonelada, inflamável, Uhum. então de alto risco ali, né. Exato. Existe aí, sem olhar, uma assim, é meio pejorativo falar de caminhão para o público em geral, para a mídia, em tudo, que de vez em quando aparece um acidente, ele acontece. Nem sempre por culpa do motorista, mas principalmente quando é realmente alguém que não foi bem treinado, alguém que não tem tecnologia no caminhão para brecar essa pessoa de fazer coisa errada, num acidente grave, aí ele é mal falado, o caminhão, né. Perfeito. Uhum. Qual a sua visão sobre isso, sobre o que a transportadora tem que usar de tecnologia para que isso não envolva o nome dela? Olha, Marcos, a tecnologia ela evoluiu demais para transporte e ela barateou também, né. Então hoje uma transportadora dizer que não é acessível para ela pelo frete que ela recebe, me desculpa, você está pensando completamente errado. Existe sim espaço, porque você não pode olhar a tecnologia como só um custo. O que que você tira dela? Também não adianta ter a tecnologia e não tirar nada dela, né. Tem muito transportador que colocam telemetria, GPS, câmera de fadiga, não trabalha esse dado para nada. Aí você está jogando dinheiro fora. Mas aquele que consegue colocar a tecnologia para dentro e usufruir dela, tirar a informação dela, tirar proveito dela, ele vai ganhar com certeza muita coisa, né. Então assim, pela minha passagem ali na Raizen, eu fiquei 2 anos, na montagem, né, na montagem de uma torre de controle, que tinha um foco muito voltado pra produtividade, que é aquilo que nós conversamos aqui atrás, né. A Raizen é muito preocupada com os tempos de carga e descarga dela, eh, tempo de descarga nos clientes, então o foco sempre foi a produtividade. E a gente não perdeu esse foco. A gente viu que dava para fazer as 2 coisas, focar na produtividade e focar na segurança, né, com as mesmas tecnologias. Os caminhões já tinham câmeras, como é que a gente aperfeiçoa isso, né?
eh, foi usando o transportador, a gente coletando dados através da nossa torre de controle e levando essa informação para o transportador, como que a gente tratava, como que a gente poderia, influenciar, como que a gente poderia, melhorar o dia a dia dele, melhorar a segurança dele. Então foi isso que aconteceu. Então, fiquei 2 anos, montei essa torre, e aí eu fui parar na área de transporte dentro da Raiz. Aí eu era o usuário número um dessas tecnologias. Porque minha área de transporte, o foco era 90% segurança, né. Focava em produtividade? Sim, mas tinha outras áreas dentro da logística que cuidavam da produtividade. Eu era um meio para ter o caminhão disponível, eu era um meio para melhorar, a disponibilidade de motorista dentro das transportadoras, para que esse caminhão estivesse disponível, para que o time de programação, o time de logística pudesse fazer o trabalho de abastecimento das bases. Então assim, eu aprendi muito com isso, ficando na área de transportes, e a gente criou, né, quando eu falo eu, mas nunca sou sozinho nessa, é sempre time, né, tive um time muito forte, um time que estava muito presente dentro do transportador, pegando essas informações, transformando essa tecnologia em dados e melhorando o processo. Então, foi um processo muito maduro e que, assim, durante os 4 anos que eu estive na liderança de transportes, nós não tivemos nenhum acidente com afastamento ou com vítima fatal que tenha sido causado por algum parceiro da Raizen. 4 anos. Por culpa ou responsabilidade nenhum. Sempre se tivesse, olha lá, Sempre poucos e ainda por terceiro. e ainda poucos, né. E aí aquele negócio, inserindo muito a família do motorista, fazendo com que ele. Então, espera um pouquinho, explica mais um pouquinho. Isso é uma coisa muito anormal. A indústria que contrata o transportador, o CNPJ. Isso. Esse CNPJ tem uma equipe e a ponta dele é o motorista de caminhão. Como você chegou no motorista de caminhão? Qual que é a ideia de... Você acha que o embarcador, a indústria, ela tem que chegar no motorista? Qual é essa relação? Não é comum. Não é comum, mas a gente chegou no motorista através de aculturar os empresários. Quer dizer, vamos fazer um negócio aqui junto, nós Exato. trabalhamos junto como se fosse um time só, eu preciso de você, você usa esse cara para ir lá na frente, então vamos ter uma cultura juntos, é isso? É isso. Nossos assessores, eles não iam para a linha de frente ali com o transportador para ficar só cobrando o cara. É uma equipe de consultoria para ele criar essa cultura, porque assim, Marcos, é muito difícil se você implementar uma cabeça de segurança e produtividade se a cultura da empresa não tiver focada nisso. Que aí a cultura, eu digo, é o dono. Então a nossa proximidade era muito com o empresário, com o dono do caminhão, né. E isso veio do transporte. Você estava falando aqui, eu gostei muito da sua fala no começo, Uhum. que é sentar na mesa para ver, porque parece que não somos inimigos. Eu só estou comprando, se eu estou precisando de você para o meu serviço, eu não sou inimigo, não quero te matar. Um negócio justo, planilha de custo. Exatamente. É claro, eu cobrar você de ser competente, alta Uhum. performance, mas sentar na mesa é a melhor saída. Sentar na mesa é a melhor saída, estar próximo dele é a melhor saída, criar eventos que todos participem, seja do lado do embarcador, seja do transportador. Então isso é a máxima, né, eu acho que isso é o que mudou o patamar de segurança e produtividade dentro da Raízen. Gosto muito de falar isso, porque é verdade. Claro que eu não fiz nada sozinho, sempre com muito time, sempre com outros que passaram na minha cadeira antes de mim, também com muito trabalho, muito esforço e muita cabeça boa ali pensando. E essa proximidade de trazer o empresário junto, se aculturando e vendo que ele ganha muito com esse tipo de gestão, né. Automaticamente a gente estava ali inserido junto com o motorista, né. Então cria programas que, ao invés de você penalizar o motorista, você cria programas para incentivá-lo, né. Então isso faz toda a diferença. Então eu vá por várias vezes, por vários, etapas de uma, de um programa que tem dentro da Raizen, né, com os motoristas, eu tinha essas etapas que eu ia falar com o motorista. "E aí, como é que estão as coisas?" Então assim, você entendia o que que ele estava passando, se tinha coisa que estava demais, seja na segurança, né, você fala: "Vocês estão exigindo demais isso aqui, eu acho que não precisa ser por esse lado, pode ganhar uma flexibilidade".
né? Olha, a jornada de trabalho eu tenho que parar muito tempo antes, ou às vezes eu estou próximo de casa, já tenho que parar. Como é que a gente pode melhorar isso, né? Sem descumprir lei. Então, tinha tudo, tinha que estar no campo olhando. Então, essa proximidade fazia toda a diferença. Tá, muito legal, parabéns pela iniciativa. Eu sempre falo que o mundo está evoluindo muito rápido. Muito rápido. E conforme a gente senta para conversar e pôr em ordem os pensamentos, as ideias, eu sempre tenho uma inovação ali, quem está à frente usa primeiro disso. O setor de transportes, ele vem mudando muita alteração na legislação de responsabilidade. A gente olha que o transportador hoje, quando ele contrata um, um TAC, né, ou uma outra empresa menor para fazer um frete dela, ela passa a ser responsável por tudo que esse transportador faz Uhum. no acidente. Eu acho que isso vai respingar em quem está contratando o transportador também, que se eu falo que o transportador que está com frete recontrata alguém, ele passa a ser responsável porque ele recontratou, e quem contratou ele para pôr essa mercadoria em cima? Então, acho Sem que dúvida, ele vai ser responsável. vai responsável. O setor de transporte, talvez ele viva uma dificuldade, porque os números são apertados, e assim, eu não vejo nenhum outro ramo que tenha o, o tanto de financiamento que se tem nessa categoria, né? Uhum. Por exemplo, eu sei de gente que financia um conjunto hoje, se você falar 9 eixos, é perto de 1,3 milhões. Se Uhum. você financiar isso em 36 vezes, vai dar parcela de 50 mil. Uhum. Se financiar em 60, vai dar 29, 30 mil. Uhum. Né? Então, o nível de endividamento ele é muito Muito alto. alto. Né? Isso é uma das características que muitas passam dificuldade, porque às vezes o frete não reflete esse valor de investimento parcelado. Sim. Marcos, hoje, eu digo que o o empresário, para cuidar de uma transportadora, ele tem que ser muito corajoso. O que que eu quero dizer com isso? É muito realmente hoje com esses juros que a gente tem, né, com o equipamento, o valor que está valendo, ele conseguir isso, né, repassar isso no frete dele para que ele seja rentável. Então assim, eh, por isso há uma preocupação, né, de você sucatear a frota. Por quê? Porque o pessoal vê ali e fala: "Pô, não vou investir porque não estou conseguindo cobrir", né. Então essa é uma preocupação que tem que ter, todos têm que ter com isso. E eu vejo também que tem muitos transportadores que estão investindo muito grande, né, mas você vai olhar a característica dele, ele tem operações dedicadas, ele está próximo do cliente, né. Então esses transportadores têm um nicho de clientes que sustenta isso, porque o cliente também tem, né, o embarcador também tem essa preocupação, que é aquilo que eu estava falando lá, de você estar próximo do transportador, não esmagar ele, né. E ao mesmo tempo, né, o que o que tem hoje um caminhão desse num valor desse daí na mão, né, ele precisa produzir, né. Então, assim, a gente vê muito isso, é normal, normal não, né, não posso chamar de normal isso, mas infelizmente acontece, motoristas aí trabalhando 24 horas direto, para poder render, para poder, pagar o financiamento dele, né. Isso não é sustentável, né, porque esse equipamento pode sofrer um acidente, pode causar um acidente muito grave para todo mundo, como também pode, ficar improdutivo mais rápido, etcétera, né. Então, Marcos, eu acho que assim, o o Brasil precisa, né, a gente precisa ter uma estabilidade com relação a juros, etcétera, para que esse setor continue investindo, que está chegando num patamar que realmente está ficando muito difícil para o transportador ou para o autônomo comprar um caminhão hoje e se manter. Isso é fato, né. Por quê? Porque o embarcador, ele também fala: "Pô, o embarcador vai repassar do frete". Como é que é a cabeça do embarcador? O embarcador, ele também tem um cliente interno, um comercial, por exemplo, que está vendendo para um É cliente dele composição de preço, né? Quer dizer, o valor do composição. transporte compõe o preço. Se ele não ficar competitivo na linha de produção, não comprar matéria-prima, não produzir e no transportar para chegar no seu cliente, essa fórmula toda é o preço final, que ele também está competindo com alguém para pôr o preço Exato. do Ele produto não dele, né? consegue repassar no preço também. Então, assim, tem que ter uma adequação aí para que isso se estabilize, para que a gente não tenha aí uma ruptura,
né? Começar a quebrar muito o transportador, ou até mesmo sucatear muito a frota, e aí você aumenta a improdutividade. Então, assim, é um jogo aí que hoje a gente precisa de uma estabilização urgente no setor, principalmente em benefícios de compra e venda de caminhões, para que eles consigam sobreviver aí. Você passou aqui em 3 embarcador indústrias elefantes, né, grandes, no sentido de Grandes. grande, Uhum. Odebrecht, Raízen, Shell, né, Uhum. e FS Bioenergia, que é a segunda do mercado hoje em álcool de Produção de etanol de etanol de milho, né. uhum. Então 3 grandes. Você começa já no Delara, que se torna a LL grande, vai para Júlio Simões, que é a maior do Brasil hoje disparado, um conglomerado fantástico. Qual segredos foi seu para ter ido, assim, em empresas tão grandes com pessoas? O que que você fez diferente para ser tão disputado assim por grandes? Marcos, aquilo que eu falei da minha vontade de sempre fazer mais, né, de não tá satisfeito com nada, o tempo todo ali achando que tem que melhorar alguma coisa. Isso você vai ganhando uma fidelidade com seus líderes, né, eu trabalhei com grandes líderes, isso é super importante. Tive em empresas que olham para o jovem, né, a LL foi uma delas. Então a LL com aquela cultura dos 3G, né, que também que hoje são ali o da Ambev, né, então tinha aquela cultura de meritocracia para jovens. Então eu com 25 anos de idade eu já era gerente, já tinha uma responsabilidade enorme nas costas, né. Mas assim, esse garoto aí dá conta de fazer? Eles tiveram essa leitura, dá, bota aí que ele faz, né. Por quê? Porque eu também estava próximo. Que bom, ó, para pra pensar aqui. Você às vezes reclama da vida, acorda desanimado, no domingo vê aquela musiquinha e fala: "Nossa, amanhã é serviço", né? Ou você é de uma cabeça assim, de querer ser disputado, tem mercado, é só se fazer valer. Então, se faça valer. Tá É aqui isso. um homem que tá mostrando que alguém tá me vendo e pode pôr na mão dele que vai resolver. São as pessoas que a gente procura, né? Sim. Eu também comecei cedo, mas também empresário já há quase 40 anos por conta, não é fácil, não é fácil ter uma folha de pagamento grande para pagar, impostos, cuidar da equipe, cuidar do direcionamento, que o mercado para onde está indo, né. Então eu procuro pessoas como você, ter da onde acha. Olha, o mercado tá aí, Marcos. Eu acho que tem muita Então como gente, eu acho faz não. para achar? Como faz Vamos para achar. achar uns 10 Gabriel. Eu acho que você tem bons olhos, né, na questão de contratação. Você estava falando mais cedo aí de como você contratou várias pessoas, que foi só no momento de ver ali um determinado local, às vezes nem estava fazendo aquilo que é do teu negócio, mas que tinha total, né, espírito para aquilo, uma garra. Verdade, eu achei alguns Gabriel. Um é Cássio, lá da Trucpag, um abração pro Cássio da Trucpag, crescimento de quase 100% ano, um louquinho demais. Um abraço para você. Aí tem também as pérolas, né, as lendas, né, as lendas como Antônio Carlos da Rocha, consórcio Scania, que administra uma empresa de consórcio hoje que a gente tem ali no grupo, que é a Brisa Consórcios, com tailor-made e tudo mais, além de outras várias, né. Mas é essa visão, alguém tem visão. E estar perto, você comentou aqui que a gerência, a diretoria, você sempre aprendeu com eles. Então tem que estar ouvindo a liderança ali. Porque Tem. tem gente que só fala: "Ah, o cara tá ali porque alguém arrumou para ele estar, ou tem costa quente, ou tem quem indicou, né, o QI alto, né". Não, você tem que saber, tirar o máximo deles, principalmente sendo jovem. Aí eu dou um recado aqui para os jovens que estão me ouvindo. Tem que tirar o máximo desses caras, porque eles não estão ali à toa, né. Tem empresas que o cara tá ali porque é apadrinhado ou porque o pai mas são poucos. Na maioria dos casos, é cara que batalhou a vida inteira, estudou para poder estar ali. Então você tem que tirar o máximo deles. Está começando agora no mercado, né, e você está numa empresa que a empresa te dá a oportunidade de você poder cuida ter o tato com esses profissionais, você tem que tirar o máximo. Agora, no momento que você pensa: "Ele não tá nem olhando para mim, não vou fazer nada", desculpa, o cavalo passou arriado, você não montou,
né? Então, eu sempre tive muito próximo, assim. A LL, né, ele tinha um programa que eles chamavam de Circuito Rodoviário e Circuito Ferroviário, que era uma empresa de ferrovia, é uma empresa intermodal, né? Que nesse circuito que os diretores e o presidente faziam, passavam nas grandes filiais, você tinha seu minuto de sucesso ali, seus 15 segundos de sucesso, que ou você fazia ou você deixava passar. Em 15 minutos dá para fazer. Em 15 minutos eu fazia, às vezes era 15 segundos. Mas 15 segundos. você podia brilhar em 15 segundos. Podia né? brilhar em 15 segundos. Exato. E eu acho que eu fiz muito bem isso no passado, faço, né, até hoje, mas assim, principalmente quando a gente é jovem, não adianta a gente achar que a gente fazer só o que está no script vai trazer a gente para cima, não. Não vai, né? Precisa realmente ser esperto, tá com a mente aberta e tá próximo daqueles que podem te impulsionar cada vez mais, né. Então eu tive muito isso comigo, né, e eu também faço o mérito, pra aqueles que eu lidero hoje, para que aqueles que têm a mesma força, a mesma pegada que é essa importância de estar absorvendo, trazendo solução. Como eu falei, eu não parava, estava sempre buscando solução para poder melhorar o dia a dia meu e dos outros que estavam ao meu redor, né. Gabriel, nossa, quanta coisa aqui, hein? Depois vai dar uns bons cortes, né? O que o transportador faz que o embarcador não perdoa? Marcos, vamos lá, eh, perdeu a confiança. Se perder a confiança na palavra, na Na operação, no operação, entrego. na operação. Começa, mascarar números, começa a a trazer informação errada, né, começa então vai perdendo credibilidade, vai perdendo a confiança. Tem muito transportador que acontece acidentes e esconde isso. Então, imagina o seguinte, lá numa empresa que eu estava focado em segurança, né, um transportador aconteceu de esconder um sinistro grave. Acabou a confiança. Como é que eu confio nesse cara? Como é que eu vou nele e, agora eu quero melhorar o processo dele? Não, não tem segunda chance. Por quê? Porque não dá mais. Eu tô falando de um transporte, né, que é super perigoso, que pode, né, você pode tirar a vida de muitas pessoas com esse tipo de transporte. E eu vou confiar num cara que escondeu um negócio grave desse? Não, perdeu a confiança. Então, a questão é a confiança. Questão de confiança. É Não isso. pode mentir. A verdade em cima da mesa é o que vale. Olha, tô sofrendo aqui. Verdade em cima da mesa é o que É vale. o que vale, ó, tô sofrendo aqui, não tô conseguindo cumprir essa norma aqui, o que que a gente pode fazer, né? Então vamos achar uma solução. Agora, esconder as coisas, de colocar como Vai se aparecer. vai Então, aparecer. quer dizer, o embarcador, o cara tá lá no serviço bom, que ele tá feliz, mas ele não é sincero em algumas coisas, ele vai ser cortado. A transportadora também pode cortar o embarcador, falar não quero esse. Claro, ele pode Então, escolher também. qual o erro? Qual sinal que você, transportador que está sofrendo aí, tá vendo no embarcador que ele tem que cortar esse embarcador do seu rol de prestação de serviço? Falta de parceria. Falta de parceria. Quando ele perceber que ele tá sendo esmagado e o embarcador só tá pensando nele, no embarcador, em si próprio, cai fora. Se prepare e cai fora. Porque assim, vai buscar onde tem mais rentabilidade, onde o embarcador, isso tem um caminho, né, mas eu acho que, lógico, você não vai simplesmente jogar uma carta de saída na mão do embarcador e deixar o cara, porque daí você também está sendo, desonesto, né. Mas eu acho que tem que ter um caminho: "Olha, não estou sendo rentável aqui e você não está me ouvindo. Então a parceria não existe. Existe parceria só para o seu lado. Meu lado não existe. Então, acho que a gente tem que caminhar aqui para uma ruptura e uma passagem de bastão confortável para ambos os lados, mas tem que procurar, porque tem muito embarcador que é só isso mesmo, ele só quer pensar nele, só quer pensar no frete, pagar menos frete,
E eu acho que daí é de cada transportador para poder enxergar isso e falar: "Cara, isso eu não quero para mim". Tá. Eu imagino que o Gabriel nesses últimos embarcadores, eu sei disso, né, Uhum. aliás a gente se conhece, eu trabalho para alguns transportadores, até embarcador desse que você passou. Eh, que recado você daria para um transportador hoje que quer começar? Alguém que tem lá 2, 3 caminhão, mas ele quer se tornar em uma transportadora com sonho de ser um grande. A gente conhece a história dos grandes, eles foram de um sonho pequenos e foram crescendo. Qual o conselho que você dá para um transportador que às vezes só está trabalhando como terceirizado para alguém, né? Uhum. Que ele quer se tornar grande? Qual os passos que ele tem que fazer? Eu acho que ele primeiro ele tem que começar a investir nele, em gestão, ele precisa começar um preparo para ele ser maior, porque senão ele dá um tiro no escuro, né. Quer dizer, ele pode ter crédito para comprar 20 caminhão, não adianta, ele tem que Não preparar a adianta, ele estrutura. tem que preparar, adianta ele entrar numa operação de para 20 caminhões, ele não tem uma equipe de back-office preparada, treinada, ele não tem, uma equipe de manutenção boa para saber cuidar daquele caminhão, fazer manutenções preventivas, etcétera. Não tem uma equipe de gestão para olhar os números, saber se está dando resultado ou não está dando resultado, que isso é super importante, porque Números é importante? números é muito importante. Número a gente tem que viver com números, né, a gente tem que A gente ouve alguns transportadores falar tem que ir, caminhão não pode ficar parado, tem que rodar a qualquer custo. Tem que rodar a qualquer custo? não, imagina. Não? Não E tem como que ele faz para saber se ele roda ou não? ele tem que ter gestão, Gestão sobre os números. gestão sobre os números. Tem que ter planilha de número. Tem que ter Quanto planilha. custa diesel? Quanto custa motorista? Exato, Quanto custa IPVA? exato. Divide por 12. Quanto esse caminhão custa parado? Quanto o caminhão custa parado? Depreciação do Depreciação caminhão. do caminhão, ele tem que ter isso na veia, esse é o negócio dele. Agora esse negócio Número de vem antes de qualquer coisa. número vem antes de qualquer coisa, porque através dos números Tá você vendo você, transportador? Você tem os números na sua mão, você sabe os números, que tem transportador que eu converso e nem a números não sei. Eu sei que o caminhão roda por 10, gasto 6 de diesel, gasto 2 de motorista, mas por cima já tá ruim, imagine a hora que pôr no papel. pôr no papel Tem transportador que ele fala, não quero nem pôr no papel pra ver. para ver a desgraça que eu tô. Escuta aqui, independente do tamanho, números na mão. É isso. Números na planilha, sentar com a sua equipe de gestão, senta, olha números, melhora isso e vê a saída. E você lembra, Marcos, você vai lembrar agora que eu falei da credibilidade, não perder a confiança. Então assim, quer crescer? Cresça com sustentabilidade. Você tem um crédito para comprar 100 caminhões, você vai pegar uma operação de 100 caminhões, que cuidar de caminhão e motorista, a gente sabe que dá bastante trabalho. Sem a expertise de gerir O isso que é daí, mais fácil, comprar um caminhão ou achar o motorista certo? hoje é achar motorista. Comprar caminhão, o cara tem crédito, vai lá, Vai compra, lá, tira. compra, As concessionárias parcela, estão cheias lá, né? etc. Exato. Agora, achar um motorista bom, né? Hoje em dia é assim, tem que valorizar muito essa mão de obra. Então, aqueles que você tem dentro de casa, valorize, né? Saber quais são os que prejudicam a operação, né, que são os laranja podre no meio do negócio, tem que tirar esse cara, é melhor que você fique sem esse cara do que esse cara contaminando todo mundo, né? Essa é a minha visão. E o cara tem que se estruturar para começar a crescer. Não adianta querer dar um pulo maior que a perna, porque daí na credibilidade que ele deveria conquistar com o embarcador, ele perdeu. Adiantou ele entrar? Comprou lá 100 caminhões que o embarcador fica com ele alguns meses e fala: "Cara, não tem condição, você não tem gestão nenhuma". E aí ele quebra, né, que daí ele perde uma operação de 100 caminhões, ele vai por aonde esses 100 caminhões? Aí começa a picar de operação para operação, já perde o controle, enfim. Então, para mim é números, gestão. Quer dizer, né? Vou fazer até uma analogia aqui, né? Você não tem segunda chance de fazer uma primeira apresentação. Você normalmente não vai ter segunda chance de mostrar que você tem uma alta performance para o embarcador. Exato. Você entra lá, ele vê na limpeza, na cultura da empresa, nos horários, na roupa do motorista, no caminhão lavado, no caminhão bonito, né? Eu tenho cliente que fala que caminhão não vai sujo de jeito nenhum carregar. É isso, é isso, é isso. Gabriel Vida, um cara com uma experiência como você, 40 anos, metade de vida. Disse que 45. Vamos arredondar. Vai. Tá bom. Bora. Então, assim, um quarentão, cheio de experiência, cheio de vontade,
Esse dia nós fomos lá na Ehrenberg, lá com aquele louco do Joel, Joel Jota. fazer 300, 400 flexão. Foram Tem 600, né? tem, Foram 600. eu dei uma enganadinha, cara, não pode nem falar, mas dei uma enganadinha, porque, nossa, mãe, não queria passar vergonha ainda, era um dia de chuva, Dia de frio, chuva. Esse Joel. Mas foi importante. Então, mas você 40, tem sonhos, Gabriel? Tenho muitos sonhos. Empreender, né? Tornar algo que eu vejo que é muito viável num grande negócio, né? Que isso seja socialmente muito, muito utilizado, né? Que a gente possa ajudar, que eu possa ajudar muita gente. Eu vejo muito isso. Hoje eu olho, o que eu posso fazer pelo motorista? Que é uma peça super importante dentro de um transportador e que muitos deles têm um trabalho informal, né? Que o informal que eu quero dizer é, ele tem o caminhão, mas ele não tem um cuidado, ninguém olha para ele. Eu acho que tem um trabalho social muito importante para ser feito. Acho que a gente tem trazer muito esse profissional para perto da gente. Então, eu tenho esses sonhos de empreender, né? Eu tenho 3 filhos e Aí, pretendo. fala aí, manda um beijo pros seus filhos. Vou mandar Como aí que é o nome dos seus filhos? meus filhos, o grande Pedro, grande Mateus e grande Guilherme. Papai aqui, ó. Guilherme e Mateus são gêmeos, meus queridos aí, né? Esportistas como eu, gostam de esporte. Cheio de sonhos. Cheio de sonhos. E o sonho seu também é ajudar muito esse Brasilzão, pessoas e tudo mais. Gabriel, você tem muita coisa guardada dentro de você, né? Eu mesmo vi isso, eu era um cara meio reservado e ultimamente tô aí porque um amigo falou que não adianta uma lâmpada, uma lamparina embaixo embaixo de uma cama, ela tem que ser colocada no altar ali para iluminar tudo. Isso. Nesse sentido, né, ideias, essa analogia de ideias é uma luz simboliza ideias e acho que você tem muito para contribuir mesmo. Muito interessante isso, né? Gabriel, vou fazer um exercício aqui. Gabriel hoje, quarentão, volta lá pro Gabriel de 20, começando na Delara, que depois se torna LL, uma motinha que depois comprou 3, né? Porque o salário comprava, quando o salário comprava 3. Comecei a guardar dinheiro. Alguém conseguiu ver por trás daquela roupa suja, suada e cheirando gasolina, que aquelas motinhas antigas de quase 30 anos atrás cheirava gasolina, né? Você chegava impregnado, né? O tal do óleo 2 tempos, né? Que moto que era? Era uma DT200. Uma Yamaha? Yamaha. Uma Yamahinha DT200. DT200. Nossa, aquela parecia um cabrito de tanto que berrava. Tanto que berrava, exatamente. Seus novinhos, vocês não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. E o cheiro de fumaça era... Você sentia de longe. Mas graças a Deus, a sua luz iluminou, fez com que uma pessoa enxergasse o que tinha por trás, que não é comum, não é exemplo tal. Você vai numa entrevista de jeito, mas se não ser sincero e verdadeiro, isso você foi. Eu enxergo muito em você. Mas você, voltando lá pro Gabriel de 20 anos atrás, que recado você mandaria para ele? Que recado você manda pros seus filhos hoje? Que estejam sempre dispostos ao trabalho duro. Trabalho duro que eu falo não é pegar na enxada ou qualquer coisa. Também pode ser, mas que sempre estejam focados num trabalho que traz segurança, num trabalho que traga bons rendimentos, um trabalho que faça você se merecer, né? Que você faça parte daquele negócio. Então eu falaria isso. E principalmente, assim, nunca desistir de primeira. Porque é aquele negócio. Muitas barreiras você vai encontrar nesse caminho de profissional, né? Basta você querer rompê-las. Porque você pode, você tem capacidade para isso. Nunca deixe de acreditar na sua capacidade. Acho que essa é fundamental. Então, o recado final, acreditem em vocês. Acreditem em Acreditem em vocês. você, no que você tem muita coisa dentro. E trabalhe duro. E trabalhe duro. Trabalhe duro. O trabalho devolve. Eu roubei essa frase aqui do Joel. O trabalho devolve. Legal, que bom. Gabriel, foi muito bom ter você aqui. Muito bom. Eu acho que você que nos ouviu aí tem muitas coisas para pegar aqui, não fica só na sua cabeça, não, implanta isso.
né? Às vezes a gente ouve a mesma coisa 20 vezes e não faz, mas de repente dá uma luz e faz. Que você tenha, que 1 ou 2 ou 3 insights que a gente teve aqui possa servir para melhorar você como pessoa. Ninguém melhora uma empresa sem se melhorar primeiro, depois se melhora a empresa, depois você ajuda na gestão, se ajuda em tudo. Então foi muito prazeroso ter você aqui, Gabriel. Gabriel Salgado, um homem que eu Obrigado, admiro Marcos. demais, de alta performance em tudo que faz, dedicado, influente, com uma visão além das paredes, ele vê o que está por trás. É Então, isso. muito obrigado. Obrigado você que chegou até aqui o final. Você vai ter aqui as redes sociais da Carraro, CarraroCast, né? E nós assim encerramos mais um processo, mais um programa do CarraroCast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E esse nome, né, depois meus meninos vão falar, nós vamos começar a puxar perguntas. Você tem a pergunta, a gente vai trazer suas perguntas aqui no ar, né, para perguntar. Depois o pessoal vai olhar, você entra no Instagram, pode fazer uma pergunta que você quer vir aqui nesse podcast. A gente traz transportador, embarcador, prestadores de serviço para a área de transportes, né, seguros corporativos, seguros para grandes empresas de todas as categorias, né, mas focados no B2B ali, no empresa. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado por estar nos ouvindo. Nos siga na rede social. Um grande abraço. Fala também, você fica por último aí, dá um abraço para nossos Bom, ouvintes. Marcos, obrigado aí por esse momento. Foi muito especial para mim também, poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha visão. Agradeço muito essa oportunidade. Eu tô aqui para contribuir, quero crescer muito ainda na vida. Tem muita coisa que eu quero, né, expor de ideias, que eu quero contribuir, de cuidar de pessoas, que é super importante, de olhar para esse setor, seja olhando para o embarcador, seja olhando para o transportador. O que eu puder contribuir, fazer com que esse trabalho se torne cada vez melhor, menos informal, é um sonho, é o que a gente tem que buscar. Estou aqui para isso. Acho que é um grande momento de vida para mim. Estou começando a empreender e tenho certeza que, novamente, né, o trabalho duro, e o trabalho que a gente pretende fazer e a gente se adequa aquilo que a gente mais gosta de fazer, a gente respire isso todos os dias, a toda hora, ao acordar de manhã, agradecer a Deus principalmente por tudo, e que a gente trabalhe, que o trabalho devolve. É isso. Amém. Obrigado. Deus os abençoe, Valeu, Gabriel. Marcos. Obrigado, viu? Obrigado.